Olá, boa noite. Bom, o tema de hoje foi um tema que me pediram para fazer e eu fiquei pensando por muito tempo como fazer esse tema, porque é um tema que parece ser simples, mas é um pouco mais complicado e também é um tema muito amplo. Então, o tema que me pediram para fazer era sobre a alimentação saudável. E como é um tema muito amplo, assim, é um teste, mas eu quero fazer uma série sobre esse tema. E eu vou me basear para falar sobre isso, sobre o livro Regime Alimentar, Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen White. E esse livro de Ellen White, ele não foi escrito por Ellen White em si. Ele, na verdade, é um compilado de diversos livros que ela escreveu, cartas, pregações, e tudo isso é um compilado nesse livro. Bom, e o que eu vou falar? E cada domingo eu vou tentar trazer de uma forma completa, mas reduzida, um resumo de cada capítulo desse livro de Ellen White. E o tema de hoje, o capítulo que eu vou trazer para vocês hoje, é um pouco, talvez seja um pouco cansativo, porque ele é o capítulo, ele é um pouco mais argumentativo do que informativo em si. Mas é um tema muito bom para começar a nossa série sobre alimentação saudável e sobre regime alimentar. Ele tem como título Razões para a Reforma. Qual reforma? Reforma da saúde, reforma alimentar. E, bom, a primeira razão para a reforma alimentar é que nós somos um empréstimo. Nossa vida é um empréstimo de Deus. Porque nós somos propriedades de Deus. E a gente pertence a Ele porque Ele nos criou, pelo primeiro motivo, e também porque Ele nos salvou, nos redimiu quando morreu na cruz. Então, nós somos dele duas vezes. E quando nós fazemos um mau uso de nosso corpo, nós estamos roubando a honra que é devida a Deus. Como diz lá em 1 Coríntios 10:31, né? Tudo que fazer para a honra de Deus. E Deus, Ele quer muito que a gente alcance a perfeição, como diz lá em Mateus 5:48. E também Ele quer que nós restauramos o princípio em nós da imagem divina de Deus. Ele quer que nós tenhamos a sua imagem em nós. Outro motivo também para aderir à reforma da saúde é que o descuidado com o nosso corpo é um insulto a Deus, é um insulto ao Criador. Porque eu, quando era pequeno, não gostava que algumas crianças fossem minha casa, porque eu era muito cuidadoso com meus brinquedos, com minhas coisas, então eles não tinham tanto cuidado com minhas coisas, então eu não gostava que eles fossem minha casa. Imagine Deus, que criou, morreu por você, e você tendo esse descuidado com o corpo. Isso é um insulto ao Criador. Então esse é outro motivo para nós aderirmos à reforma de saúde. E Deus, Ele é o autor, Ele é o criador, tanto das leis físicas, ou seja, naturais, quanto das leis morais. E as suas leis naturais está arraigada em nosso ser no âmbito mais profundo, seja em cada nervo, cada célula, cada músculo, cada órgão, tem a presença da lei natural de Deus. Então, aqueles que lembram do ensino médio, das aulas de biologia, ou aqueles que ainda estão no ensino médio, sabe como que Deus criou o nosso corpo de uma forma complexa, mas que cada parte funciona junto para que nosso corpo funcione de uma forma maravilhosa. E tudo isso seguindo uma lei de Deus. E cada lei que governa o nosso corpo deve ser considerada por nós tão divina na sua origem, no seu caráter, na sua importância, como a própria palavra de Deus. Porque as leis é criada por Deus. Sendo assim, se a lei que rege nosso corpo é criada por Deus, nós devemos ter atenção a essas leis. Então, da mesma forma que é pecado violar a lei dos 10 mandamentos, é pecado também violar a lei natural de Deus para a gente. Porque em ambos os casos há transgressão da lei e em ambos os casos há transgressão da lei de Deus. E também
aquelas pessoas que transgridem a lei natural de Deus, elas estão muito mais inclinadas a violar também as leis que Deus deu lá no Monte Sinai. Outro motivo para aderir à reforma de saúde é que nós devemos manter nosso corpo em condições saudáveis. Por quê? Isso deve ser uma preocupação de nossas vidas. Porque é muito difícil uma pessoa adorar, louvar a Deus, se ela está enferma, se tem uma mente débil. E infelizmente, muitas pessoas elas têm transgredido essas leis pensando que não tem penalidade. Mas como todas as leis, quando há transgressão, há penalidade. E com essas transgressões repetidamente dessas leis, as pessoas acabam enfermas e vão buscar médicos e por fim se enchem de drogas, me refiro a medicamentos. Então, para tudo isso, para recuperar uma condição anterior que elas já tinham, ou seja, para recuperar sua saúde. E tudo isso poderia ser facilmente evitado se tivesse uma vida saudável. E há um texto em Romanos 12:11, que talvez muitos de vocês já saibam, que diz que nós somos para Deus um sacrifício vivo, santo e aceitável, e que nós devemos dar-lhe um culto racional. E só fazendo um paralelo com o costume judaico daquela época, que a gente pode descobrir sobre isso lá em Êxodo, fala que lá no cerimonial, a oferta, o sacrifício que era dado a Deus, não era qualquer animal, era o melhor animal. Não era aquele animal que tinha manchas, máculas, enfermidades. Não, era o melhor animal que tinha. Então nós, como sacrifício, como uma oferta a Deus, também devemos ser o melhor para Ele. Não dar algo ruim, enfermo, débil, mas sim o melhor. E para finalizar, eu gostaria de ler na íntegra um pequeno parágrafo que Ellen White diz, que resume todas essas razões para aderir a uma reforma de saúde, que diz bem assim: tenham-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis naturais da natureza, que são as leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a elas promoverá a nossa felicidade nesta vida e nos ajudará também para a vida futura. Bom, esse foi o tema de hoje. Muito obrigado.